Olá, gente, tudo bem? Professora Cristiane, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar um pouco sobre função piso e função teto, tá? Então vamos inicialmente falar um pouco sobre elas. A função piso é aquela função f dos reais nos números inteiros. Então o domínio da função é o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números inteiros. Nós denotamos, né, esta função por estes símbolos aqui, né? Esta espécie de colchetes, só que eles só fecham aqui embaixo, ó. Daí o nome piso ou chão. Tem autores que chamam de função chão. Então a gente lê função piso de x. O que essa função faz? Ela toma um número x real no domínio e relaciona com a sua imagem no contradomínio. E essa imagem precisa ser um número inteiro. No caso da função piso, o maior inteiro, porém menor ou igual ao x tomado do domínio. Então nós escrevemos que f de x é o maior ou o máximo n inteiro, tal que n é menor ou igual a x. Um exemplo é, por exemplo, digamos, a função piso ou o piso de 1. Nesse caso, o piso de 1, repare que 1 é um número inteiro. Então, como eu preciso do máximo, do maior número inteiro menor ou igual a 1, é claro que será 1. Então, eu posso dizer que o piso de qualquer número inteiro é o próprio número inteiro. Temos também um outro exemplo, como o piso de π, tá? Repare que π, considerado 3,14, eu preciso do piso de π. E para isso eu vou pensar naquele maior número inteiro menor que π. Este número é 3, né? Vamos pensar aqui no piso de menos 0,5. Ora, neste caso, perceba que este número é negativo, tá? É um número real negativo. Então, para pensar no piso deste número, eu preciso pensar naquele maior número, né, inteiro, porém menor, né, do que menos 0,5. E o primeiro inteiro menor, né, do que menos 0,5 é o menos 1, tá certo? Então, dessa maneira a gente consegue calcular a função piso dos números. Note aí que a função teto é aquela função, tá, que também tem como domínio os reais e o contradomínio o conjunto dos números inteiros. A notação dela é aqui o símbolo contrário, né, de cima. No caso aqui o colchetezinho é fechado só aqui em cima, daí o nome teto. E aí nós dizemos função teto, né? O que ela faz? Ela associa ou toma cada x lá no conjunto do domínio e relaciona a sua respectiva imagem lá no contradomínio, que é um inteiro, porém é o menor inteiro, maior ou igual a x. Um exemplo pode ser aqui, ó, o teto do número 2. Ora, o número 2 é um número inteiro, então o menor número maior ou igual a ele é ele mesmo, né? 2 no caso, maior ou igual a 2, né? Então, o teto de 2 é 2. Vamos aqui para um outro exemplo. Por exemplo, menos 3, né? O teto aqui de menos 3 é menos 3. Por quê? Porque menos 3 é um número inteiro. Agora, se eu escrevo o número... Peraí, não posso fechar embaixo, não. Tá? Isso é só mania, né? Então, o teto de um número negativo, como, por exemplo, menos 4,7. Um exemplo aqui qualquer, né? Então, neste caso, o teto deste número, eu preciso, né, do menor número inteiro, porém maior ou igual, no caso aqui maior que menos 4,7. Então, se você for aqui, ó, reparar na reta numérica, só para você perceber que também pode ver aqui na reta, tá? Você tem aqui o número menos 4,
você tem aqui o número menos 5, você tem lá na frente o menos 6 e assim sucessivamente. Repare que quanto mais distante do zero o número negativo está, menor ele é. O número que você está aí pensando, né, trabalhando, é menos 4,7. Então, ele está bem aqui, ó, bem próximo do menos 5. Né? Aqui está o menos 4,7. Então, como eu quero o teto dele, eu preciso daquele menor número inteiro, porém maior, né, do que menos 4,7. E se você observar, o número que é maior que menos 4,7, né, pessoal, é este aqui, ó, menos 4. Porque o número negativo, né, quando está à direita de um outro número, ele é maior do que este outro número. Né? Então, no caso, menos 4 é maior que menos 4,7. Tá? Então, ele é o primeiro número, ele é o menor inteiro, só que maior do que menos 4,7. Então, aqui está o número menos 4. Da mesma forma, com a reta numérica, você também pode representar isso aqui, né, ó, que a gente fez há instantes, tá bom? Então, a gente diz que f de x é aquele mínimo, isto é, aquele menor número, n inteiro, porém, n maior ou igual a x, tá bom? Então, vamos aqui voltar lá às nossas atividades e vamos calcular o que se pede. Avalia a função teto de, então vamos aqui para a função teto, 3,4. Ora, se eu quero a função teto, então eu quero aquele menor número inteiro, porém maior que 3,4. Então, gente, o menor inteiro que já é maior do que 3,4 é 4. Porque depois você tem 5, 6, 7, e eles não são, né, os primeiros. O primeiro é o 4, ele é o menor, tá? Agora eu quero aqui a função teto também de menos 3,4, tá? E aí, você sabe que este número precisa ser, como eu quero a função teto, né, eu preciso ser o menor valor inteiro, porém maior do que menos 3,4, e isso aqui é menos 3. Tá? Menos 3 é o primeiro número, né, que é inteiro e é maior que menos 3,4. Agora vamos para este da raiz quadrada, né? Nós temos aqui, ó, qual é o resultado, aí vamos lá, teto da raiz quadrada de 46. Neste caso, a gente procede de uma forma um pouco diferente, tá? Então, raiz quadrada de 46. Eu quero o teto. Então, o que que eu vou fazer? Ora, note que o número 46 está compreendido entre dois números quadrados perfeitos. São eles, né? 49 e 36, tá bom? Mas eu estou me referindo à raiz quadrada de 46. Então, neste caso, eu vou aplicar a raiz quadrada em todos os termos desta desigualdade. E aí eu chego à conclusão de que a raiz quadrada de 46 é um número menor, né, do que 7, pois a raiz quadrada de 49 é 7, e é maior do que 6, porque a raiz quadrada de 36 é 6, tá? Então, isto aqui já me deu aqui, ó, o piso do número raiz quadrada de 46 e o teto, tá? Então, eu tenho que o teto é 7, ok? Ele é o menor inteiro, tá? Porém, maior que a raiz quadrada de 46, ok? Então, gente, eu vou dar uma pausa nesse vídeo, vou parar aqui, né? E vou deixar esses dois exercícios para o próximo vídeo, porque assim não cansa muito a cabeça da gente, tá? Espero que vocês tenham gostado até aqui desse assunto e até o próximo vídeo.